do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Amém? A palavra dele é maravilhosa. Amém? Nós tivemos nesse mês que se passou pregadores que nos encheram o coração com a santa palavra do Senhor. Amém. Foi muito bom. E a semana passada foi fantástico para o nosso coração. Aqueles que puderam ter estado aqui, aqueles que vieram na semana passada, eu penso que durante a semana ficaram remoendo as palavras do pastor Fernando. Amém? Se você não viu, vá ao YouTube, procure as mensagens dele e você vai se degustar como nós fizemos na semana passada. Amém? Você já parou para pensar que quando você lê a Bíblia você encontra algumas coisas que revelam o quanto Deus foi transparente quando criou o homem, quando criou todas as coisas? Quando Deus criou todo mundo, Ele se expôs. E Ele se expôs mais quando Ele disse que ao formar o homem era a imagem e semelhança dele. Mas o homem pecou, caiu. E Deus começou a revelar todos os homens que Ele iria usar. E a palavra está repleta de homens santos, maravilhosos, como Moisés, como Davi. Mas o Senhor não ocultou o lado escuro dessas pessoas. Ele não deixou de revelar o que se passou na vida de Davi. O pecado de Davi, o adultério, a trama para assassinar a Urias. Ele não deixou de revelar como foi a casa de Abraão, como foi a sua descendência, a predileção dos pais por um filho ou por outro filho. Ele registrou, deixou escrito, registrou a angústia de Jesus no Calvário, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Deus revelou o homem como de fato ele é, inclusive a Jesus, quando assumiu a forma de homem. Existem alguns textos na Bíblia que muitos de nós não temos coragem de falar para alguém sobre eles. Nos acanhamos, achamos que não é o momento, achamos que está fora de contexto, que não se fala mais sobre esses assuntos. O apóstolo Paulo, o gigante da fé do Novo Testamento, revela em um dos capítulos alguma coisa muito interessante. E eu gostaria de compartilhar sobre esse texto nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, dos versos 23 a 27. O ideal seria que lêssemos todo o capítulo 9 e o capítulo 10, para termos uma compreensão daquilo que Paulo está falando, de como ele está falando. 1 Coríntios capítulo 9, versos de número 23 até o 27. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fecha os olhos. Pai, estamos na tua presença. Carecemos da tua unção e da compreensão da tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, esta palavra é para o meu coração, mas também para o coração da tua igreja que aqui está. Abre as nossas mentes, ouvidos espirituais, para compreendermos exatamente o que Paulo, há séculos passados, escreveu a essa igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende todo inimigo da nossa alma, e que não possamos desviar a nossa atenção daquilo que vai ser pregado nesta noite, pela ação e unção do Teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 coisas a Bíblia deixa muito claro acerca do homem. 3 coisas bem básicas a Bíblia deixa claro. A primeira: o homem é pecador, mas pode ter seus pecados perdoados. Fala comigo, todo homem é pecador, mas pode ter seus pecados perdoados. A segunda coisa que a Bíblia nos revela é que esse homem, depois que se converte, ainda que cristão, pode viver períodos de crises. Difícil, não? Terceiro, esse homem, o que mede a sua santificação, não é o que ele tem ou o que ele faz, mas o que ele é em Cristo Jesus. Essas 3 coisas a Bíblia deixa muito claro desde o início até o final. A Bíblia revela muitas outras coisas que foram registradas para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Embora muitos desses textos, especialmente nós pastores, temos tato, temos cuidado às vezes em excesso, e medo para não falar sobre eles. Por exemplo, hoje é muito difícil você escutar um pastor falando sobre as mulheres andarem decentemente. É muito difícil. Pastor, vou perder a metade da igreja se eu falar isso. Difícil. São temas bem delicados. É delicado o pastor pregar nas cartas do apóstolo Pedro, quando ele diz assim: as mulheres sejam boas donas de casas e ensinem as mais novas a serem boas donas de casas. Delicado, não? Não é um assunto que está muito em moda. É delicado. E nós pastores temos um cuidado com isso, um medo. Eu me incluo nesse texto. Esse é um dos textos. É porque nós lemos a parte boa do texto, se é que existe parte ruim. Mas lemos a parte assim, que quando nós lemos, nós nos alegramos. Eu vou participar de uma corrida, eu vou ser vencedor, eu vou alcançar, vou ser um vitorioso. Mas se você ler do verso 1 até o final, você vai falar assim:
Rapaz, esse negócio já acontecia lá naquela época. Não é surpresa nenhuma. Apesar desse texto, em parte, falar de vitórias, ele inteirinho relata uma crise existencial do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Esse é o texto que eu diria que é o dia que Paulo chutou o balde e disse: hoje eu vou falar. Eu sou livre para pregar esse texto, porque eu não me enquadro nele. No final do sermão vocês entenderão. Porque eu sou muito parecido com Paulo nesse aspecto. Ele escreveu esse texto, ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária dele. E ele escreveu para essa igreja que ele havia fundado na sua terceira viagem missionária. Ou seja, ele escreveu nos anos 50 depois de Cristo, e mais ou menos nos anos 58, 60, ele manda essa cartinha. Fundou em 50 e uns 10 anos depois, ele manda uma carta para essa igreja. E ele manda com algumas coisas que, se nós não lermos com cuidado, a gente vai passar batido. Mas imaginem como é que era o mundo na época de Paulo. Ana e eu estávamos assistindo um filme ontem, chamado Black 47. Esse filme conta a história de 1847, lá na Irlanda, de uma guerra, e de como os déspotas, os governantes, estavam explorando o povo e o povo morrendo. O povo... E ali nós vimos como era o mundo há 2 séculos atrás. Irmãos, dá glória a Deus porque você vive nesse século. E nos dias de hoje, há um livro que eu li quando eu era criança. O livro falava sobre o fedor, o mau cheiro do século XVIII. Não havia tratamento dentário, as doenças estavam expostas, fedia. Agora imaginem, na época de Paulo, que quando alguém adoecia com a doença grave, nem os hospitais os recebiam. Pela lei e religião, eles eram colocados fora do arraial. Se esses fossem só os problemas daquela época, Paulo tirava de letra. Mas o problema é que ele, conhecendo profundamente a região, conhecendo profundamente a Grécia, conhecendo profundamente os costumes, ele vai fazer uma associação com o tipo de vida que os gregos levavam e com o tipo de vida que a igreja estava levando. E ele vai citar as Olimpíadas da época. Naquela época já havia Olimpíadas na Grécia em 4 cidades. E eles mediam a força do corpo e a força da mente e dos talentos. A Olimpíada envolvia toda a Grécia. E Paulo pega esse modelo, é o texto que nós lemos, todo aquele que corre no estádio, corre para receber uma coroa. Ele faz essas associações para falar da vida pífia da igreja, da falta de preparo da igreja. E ele diz, esses Jogos Olímpicos, eles eram para evidenciar o Deus deles, o Poseidon, ou o Deus Netuno, na língua romana, que é o mesmo Deus, Poseidon e Netuno. E eles faziam todo esse esforço humano
para agradar aos deuses que eles tinham. E Paulo escreve para a igreja, para abrir o coração. Ele diz o seguinte: eu vou falar o que eu estou sentindo. Ele diz: eu fiz-me fraco com os fracos. Eu vejo que vocês estão fazendo, rejeitando o meu ministério. Verso 1 diz isso. Paulo diz assim: não sou eu apóstolo, eu não vi a Cristo o Senhor. Obrigado. Eu não vi a Cristo o Senhor. Irmãos, imaginem que a igreja que ele fundou estava desistindo do apostolado dele. E aí ele começa a fazer as comparações. Ele diz: lá fora tem a questão da bebida, da comida, da família. Verso 3, 5 e de 6 a 9. E ele fala: até o sustento pastoral está sendo questionado na igreja. E olha que Paulo não recebia salário da igreja. Por isso que eu falei que nós temos semelhança. Ele não recebia salário. Agora veja bem, Paulo vira e fala assim: será que só Pedro podia casar? Está escrito no capítulo 9. E eu e Barnabé somos os únicos que, além de pregarmos o evangelho, temos que fazer tendas, temos que trabalhar. Paulo chuta o balde. Aí ele diz, ele começa a citar o Velho Testamento para mostrar que aquele que vive do altar tire o seu sustento. Mas no verso 11 ele dá uma resposta: se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Mas no verso 12 ele fala assim: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Não usamos desse direito, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Irmãos, prestem atenção no início do verso: se outros participam desse direito sobre vós. De que Paulo estava falando? Vamos trazer isso para os nossos dias. Quem é da sociedade que participa do seu salário? Quer que eu refresque a memória? Vamos lá. Os atores de cinema participam do seu salário, sabia? Quando você paga o Netflix. Os políticos participam do seu salário, sabiam? Os funcionários públicos participam do seu salário. Os prestadores de serviço, aquele cara que vai entregar uma pizza lá na sua casa, participa do seu salário. É isso que Paulo estava tentando dizer para aquele povo. Diz assim, ó: todo mundo participa do que vocês ganham, e vocês estão encrespando com os pastores que estão aí, porque eles participam. Lembram-nos que eu falei que existem alguns assuntos que pastores têm medo de falar? Esse é um deles. Aí ele fala: quando você vai ao psicólogo, ele participa materialmente da sua vida, porque você o paga. Olha o tanto que Paulo estava bravo, porque ele chutou o calcanhar do cara e falou: e aí? O que você mesmo? Naquela época, quem é que seria que participava do salário do povo? Tinha os impostos, tinha os táxis.
E era pior, porque quando o camarada não pagava, ia preso. Automaticamente. Irmãos, eu não estou fazendo apologia para salário para mim. Não é isso. Eu vou chegar na crise de Paulo. Essa era a crise dele. Eu estou pregando a crise que ele estava vivendo. Verso 14 ele diz assim: assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas Paulo, no verso 15, diz assim: eu abro mão, eu não quero. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. E diz: é melhor morrer do que viver do salário de vocês, viu, povo de Corinto? Então a crise existencial de Paulo, a primeira parte é porque eles não estavam reconhecendo o ministério dele. E queria que ele fosse um anjo voando, não comesse, não dormisse, vivesse uma fantasia cósmica daquela época. A segunda questão de Paulo, ele diz assim: porém, eu não fiz nada por obrigação. Eu não fiz porque me mandavam. Versos 16 e 17: se anuncio o Evangelho, não tente que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele fala sobre duas coisas. A primeira, uma imposição ministerial. Tem um peso sobre a minha vida. Eu tenho que pregar. Irmãos, eu tenho esse peso. Quando eu tinha 7 anos de idade, o Senhor me chamou e disse: você vai ter esse peso ministerial. Desde criança eu já sabia que iria estar no pastorado. Isso me acompanhou sempre. Mas a outra, veja bem, uma é peso ministerial e a outra é disposição ministerial. Essas duas coisas estão certas, mas somente a disposição ministerial traz a liberdade, o desejo de fazer isso, e traz recompensa. E essa é a parte que eu gosto, porque a disposição ministerial que existia em Paulo, eu também tenho, e eu gosto disso. Quando é que eu vou deixar de ser pastor? Nunca! Quando o Senhor me levar para a glória. Eu gosto disso. Eu gosto das coisas que muita gente não gosta, de atender gente de madrugada. Pode me ligar, eu gosto. Faz parte do ministério. A Ana sabe, nunca levantei chateado ao atender o telefone às 3 horas da manhã. Minha pergunta é: quem será que está necessitando de alguma coisa? É para isso que eu fui chamado. Essa é uma satisfação que invade o meu coração, invadiu o coração de Paulo. A outra, quando se é livre, nós não usamos dos direitos ministeriais. Verso 18: nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Se porventura você conhece algum pastor que vive do Evangelho, cuidado, não fale dele, não abra a boca, porque esse é um direito que o Evangelho dá. Paulo abriu mão, disse: eu não quero, eu não preciso. E aqui está a chave.
É a partir desse verso é que Paulo apresenta o caminho do vitorioso. Porque não é porque ele estava numa crise existencial que ele deixou de ser vitorioso. Por exemplo, quando Jesus estava no Calvário, chorando, as suas gotas de suor, de sangue, se transformavam em sangue. Ele estava sem ser vitorioso. Quando ele estava sendo crucificado, ele não estava sendo vitorioso. A interpretação de Paulo é: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Então não é porque Paulo estava bravo que ele não estava sendo vitorioso. O que ele está usando é o exemplo. Os coríntios, eles lutam, eles correm no estádio, um só vai ganhar para homenagear o Deus deles. E vocês estão querendo viver uma vida sem dar honra ao próprio pastor que vocês têm. É uma vida pífia. Paulo pega elementos comuns da vida cotidiana e diz assim: chega. Mas qual é o caminho vitorioso que ele propõe para a igreja? Ele deve propor alguma coisa. Nesse texto ele propõe 3 caminhos para a vitória. O primeiro, o que assume a posição de ser dano, pastor. Eu achei que era para assumir a posição de projeção dentro da igreja. Paulo fala: não, você quer um caminho de vitórias? Assuma o caminho de ser. Veja o verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Como os irmãos sabem, eu gosto muito do grego, e eu gosto de analisar como as expressões aparecem no grego. Quando eu falo assim: torna-me servo, você interpreta: ele vai estar à disposição de alguém. Em grego essa expressão é muito forte. Diz assim: eu estou tomando a iniciativa, eu quero praticar essa ação, eu quero servir. Não é que o pastor chega lá e fala assim: meu irmão, vá ali para mim, e dentro do coração qualquer irmão dá um sorriso amarelo, mas por dentro: o pastor já me achou hoje, não dá para ser outro não. O que Paulo está dizendo é aquele camarada que está de antena ligada, sempre preparado. Onde é que eu vou poder servir? Onde é que eu vou poder ajudar? O que é que eu vou poder fazer na casa do Senhor? Qual a coisa que eu posso fazer? O meu vizinho está precisando de alguma coisa. É aquele camarada que vai no elevador e vem uma senhora velhinha cheia de sacolas. Ele cruza os braços. Antecipa. Paulo está dizendo: eu quero ser servo, eu quero me preparar para isso, eu quero ir à frente. Eu gosto muito da atitude de alguns americanos que, quando passam por aqui assim, eles abrem a porta sem que te veja, sem que você esteja vendo. Eles abrem a porta. Meu menino chegou no Brasil, ele chegou num lugar, e quando ele passou, ele segurou a porta para alguém. O outro olhou para mim assim e falou: seu filho é tão educado. Mas desde pequeno são trabalhados para isso. Nós ensinamos os nossos filhos a serem vitoriosos, a serem por cabeça, a serem aqueles que vão à frente, e que os outros os sirvam, não é? Paulo está dizendo: o caminho da vitória passa pelo servir. Esse é o caminho. Mas isso não é mais usual. Isso não é tão corrido o dia hoje, gente.
que daqui na minha casa de carro eu levo uns 8 minutos. Na época de Paulo, quantos dias? É dias, irmãos, porque não tinha ponte. Tinha que atravessar aquele riozão de barco, esperar a boa vontade do barqueiro. Ele diz: eu quero ser servo. Não tenho tempo. Uma viagem chegava a levar 2 anos do apóstolo Paulo, de uma cidade para outra. E ainda assim dizia: quero ser servo. Você quer ser vitorioso? Assuma a posição de servo. E ele continua. Ele diz: embora eu seja livre, escolho ser servo. Mas tem um detalhe: nós gostamos de servir a quem nós conhecemos. Os judeus, por religião, eles servem entre eles. O incrédulo, por afinidade, seus parentes. E nós? A quem nós servimos? Gostamos de servir os que nós nos identificamos. Nós achamos que devemos servir. E de preferência, que seja visto por alguém que tire uma foto, coloque lá no Facebook e coloque um like. Irmãos, hoje ninguém faz nada se não for para a rede social. Até programação em igreja. A nossa primeira preocupação é isso. Colocou no Facebook? Já avisou? Vocês podem ter certeza que aquela apresentação daqui, dos meninos, já deve estar em algum Facebook por aí. Já deu tempo. Né, Ana Maria? Já mandei, já. Já deu tempo. Irmãos, isso é fácil. É bom demais. Fala mesmo. Sabe qual que era a motivação de Paulo? Verso 22. Por que ele queria ser servo? Ele diz no verso 22 assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Aleluia. Ser servo, para mostrar que você é o bonzão, você vai levar um pontapé no traseiro quando chegar no céu. Mas ser servo, com o propósito de salvar alguns. Aleluia. É por isso que nós devemos ser servos, para alcançar alguns. A segunda coisa, a segunda coisa que nós devemos fazer, o segundo caminho para ser vitorioso, vai ficar estreito, hein, irmãos? É correr de uma maneira correta. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. Há uma maneira de correr a carreira cristã. Nós corremos para aquilo que é eterno. Nós corremos porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós corremos com um alvo estabelecido. Já existe um alvo para o fim da nossa carreira. E Paulo faz
5 advertências no capítulo 10, lembrem-se que eu falei capítulo 9 e 10, sobre a forma de corrermos. É a primeira vez que eu vejo o não positivo. Falem comigo, o não positivo. Não positivo. São 5 nãos do apóstolo Paulo positivos. O primeiro está lá no verso 7 do capítulo 10. Ele diz: não seja idólatra. Irmãos, Paulo está citando uma referência de Êxodo capítulo 32, quando eles construíram o bezerro de ouro. E o texto diz que eles depois, no verso 6, foram se divertir. Isso me lembra muito as procissões no Brasil, que o final delas, da idolatria, é diversão. Paulo fala: corra a carreira cristã da forma correta, sem idolatria. Não seja idólatra. A segunda coisa que ele coloca, ele põe no verso 8 do capítulo 10: não pratique imoralidade. Ele está citando o texto de Números 25, do verso 1 ao 18, quando os judeus disseram: as coisas estão boas, está suave na nave, está bom demais. E aí eles foram se prostituir, diz o texto da palavra. Não pratique imoralidade. Irmãos, para quem que Paulo estava escrevendo? Para um grupo de incrédulos? Para uma igreja. Não pratique imoralidade. A terceira forma, o terceiro não positivo, ele diz: não ponha o Senhor à prova. Verso 9 do capítulo 10. Isso aqui é tremendo. Números 21, versos 5 e 6. O povo se cansou da comida que Deus mandava. Deus mandava maná. Aí o povo virou e falou assim: eu estou com fastio dessa comida vil. Alguém sabe o que é fastio? Eu estou repugnando essa comida que Deus está me dando. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: vocês estão sendo tão abençoados e vocês estão pondo o Senhor à prova. Vocês estão enjoados do maná que vem dos céus. Você está enjoado da vida que Deus tem te dado, do sustento que Ele tem te dado, de todas as coisas maravilhosas? Ou está como o povo de Corinto que levanta de manhã e fala: estou cansado dessa vidinha aqui, desse arroz com feijão que Deus tem me dado. Sabe o que Deus chama isso? Não ponha o Senhor à prova. Quando você se cansa daquilo que Deus te dá, isso significa que você está pondo o Senhor à prova. Está dizendo assim para Deus: Deus, eu não gostei do que o Senhor tem me dado. Aí, o outro não, está no verso 10. Não murmureis. Está no verso 10. Ele está citando o texto lá de Números 16. Eu acho interessante que Paulo, ele pega numa contagem regressiva, do final para frente. Ele começa no capítulo 32,
25, 16, e vai reduzindo. Ele inverte o livro de Números com um propósito. Queridos, ele diz assim: não murmureis. É a rebelião de Corá. Eles estavam todos lá assim, e de repente alguém teve uma ideia ilustre. Será que só Moisés pode governar o povo? Isso não está bem, não. Isso aí é uma coisa assim estranha, não? Lê lá o capítulo de número 16 e veja quantas pessoas morreram por causa dessa murmuração. Não vou nem falar, para não te assustar e você não sonhar com caixão essa noite. O último não. Está no verso 13, ele diz: não caia nas tentações. Eu vou ler esse versículo porque ele é poderoso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Todas as vezes que a tentação vier, lembre-se dessa palavra: eu sou mais forte que a tentação. Eu, como pastor, recebo, hoje nem tanto, mas no Brasil, todos os dias o gabinete estava cheio, e a conversa era a mesma: pastor, eu não resisti, foi mais forte do que eu. Mas, menino, você está dizendo que a Bíblia está mentindo? Porque a Bíblia fala que não há tentação mais forte do que nós, e você pode resisti-lo. Depende de você. Lembram do He-Man? Eu tenho a força. Fala comigo. Eu tenho a força para resistir à tentação. Olha, você é mais forte que o He-Man. No Senhor. É Ele que está falando. É nele. Irmãos, corra a carreira correta. Só tem um jeito. Está aqui escrito. Leia o capítulo 10 e fala: a partir de hoje eu estou fora desses problemas. O terceiro caminho, que vai ficar mais estreito, envolve sacrifícios interiores, não exterior. Não é sacrifício de coisas, mas de ideias e de comportamentos. Verso 27 do capítulo de número 9: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso diz respeito ao testemunho. Isso é muito forte, irmãos. É quando a gente sai daqui de dentro e vai para as ruas, vai para a nossa casa, vai para a nossa sala de aula. Paulo está dizendo assim: eu preciso esmurrar o meu corpo. Sabe qual que era a índole de Paulo? A índole de Paulo era ter a capacidade de pegar o cabelo de uma mulher dentro de uma casa e sair arrastando pela rua. Essa era a índole dele antes da conversão. A índole dele era de um assassino, porque ele permitiu na morte de Estevão. A índole dele era de vingança, porque ele pediu cartas para ir atrás da igreja, para tirá-los de dentro das casas e levá-los presos. Então, quando ele se converte, ele diz: eu preciso esmurrar o meu corpo, para não pegar um crente da igreja de Corinto e torcer o pescoço.
porque essa era a índole dele. A índole dele era tão brava que ele escreve e diz assim: Pedro, arreda Satanás de você. Paulo não era mole. Paulo era genioso. E é por isso que ele diz: eu esmurro o meu corpo. Eu tenho que me controlar. Eu não posso perder as estribeiras. Eu tenho um testemunho para dar. Como é que você é? Chega alguém para mim e fala assim: pastor, eu sou assim mesmo. Eu falo a verdade, doa quem doer. Isso é ser falta. Isso é ser sem educação. Isso não é ser verdadeiro. Fala a verdade, doa quem doer. Ué, verdade tem que falar sempre, mas tem que doer em alguém? Paulo diz: eu esmurro meu corpo para me dominar. Eu tenho que fazer isso. O outro texto, que provavelmente foi ele ou Apolo que escreveu, está no capítulo 12 de Hebreus, verso 1, ele diz: desembaraçando-me de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem, Paulo era inocente. Ele diz assim: eu estou desembaraçando do pecado que está tentando me pegar. Imagina se ele tivesse internet na época, então. Ia ser um grude, mais do que um tenaz. Ele diz: não, desembaraçando-nos. O terceiro texto está em Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Os três textos trazem a ideia de luta. Primeiro ele diz: eu esmurro o meu corpo. Depois diz: eu me desembaraço. E depois ele diz: eu prossigo para o alvo. Existem três P's aí. O primeiro, do esmurrar, é a percepção dele mesmo, de quem ele era, e a percepção da vida. Diga comigo: P de percepção. P de percepção. Saiba quem você é. Saiba. E perceba como a vida é em sua volta. O segundo P é da perseverança. Desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Não desista. Vai dar certo. Você vai chegar no final. Você vai alcançar a vitória. Se você tiver a percepção de quem é e de como a vida é ao seu redor, você vai ser perseverante. Você diz: eu escolhi a carreira cristã, eu vou seguir, eu vou vencer, eu vou romper, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou ser firme, eu vou ficar no Senhor, eu vou estar com o Senhor. Eu não perco as esperanças. E o último P está no verso de prosseguir para o alvo. É o propósito reconhecido. É você reconhecer que tem um propósito. Por que eu sou cristão? Porque, vejam o verso final do verso 12: com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 14 de Filipenses: para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O Senhor nos vocacionou, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu um alvo, Ele nos deu um objetivo, e nós precisamos seguir esse objetivo para atingir o propósito dado pelo Senhor a nós. Eu fico preocupado com alguns crentes que já têm muitos anos de vida cristã.
de não saberem qual é o propósito do Senhor para as suas vidas. Paulo coloca esses 3 P's. Primeiro, da percepção de quem ele era, e por isso ele se esmurrava. O P da perseverança, eu vou continuar, eu vou me desembaraçar do pecado, eu vou prosseguir. E o P de reconhecer o propósito pelo qual Deus o chamou. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Alguns têm vários propósitos, eu tenho vários, mas o meu principal propósito é chegar a Canaã celestial. É me encontrar com o meu Senhor. É saber que naquele dia eu vou ouvir dele: vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar. Ouvir do Senhor isso. Qual é o caminho da vitória? Ser servo, andar como servo do Senhor, correr a carreira de forma correta, estar sempre avaliando você mesmo, esmurrando o seu corpo e dizendo: eu posso, eu quero, eu não vou me dobrar ao pecado, eu não vou me dobrar às coisas desse mundo, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos cantar um cântico que a gente possa falar isso para o nosso Deus. Você quer? Tivemos mensagens maravilhosas esse mês que se passou, com os pastores que estiveram conosco. Se você teve a oportunidade de pegar todas aquelas mensagens, pegue essa minha mensagem também. São 1000 palavras. Coloque lá para estar completando esse mês que Deus nos deu de palavras tão abençoadas. Sai daqui, diga: Senhor, o Senhor me deu um propósito, eu vou persegui-lo, eu vou prossegui-lo, eu vou chegar a Canaã